leitores, aqui é a Aline Rodrigues do Tour dos Livros e hoje eu quero contar pra vocês quais livros eu li da Dark Side até agora. Então, roda a vinheta! Bem, leitores, eu tava pensando esses dias quais vídeos eu poderia trazer aqui pra vocês no canal e me veio uma ideia de trazer quais livros que eu li da Dark até agora. Eu sei que a Dark, ela é uma editora do coração, ela faz livros maravilhosos, edições lindas, graficamente lindo, visualmente assim você pegando, você tem textura, você já se apaixona olhando para o livro, imagine as histórias. E daí eu pensei, né? Tá, todo mundo ama a Dark Side, todo mundo ama o trabalho que ela realiza nos livros, mas será que as histórias são tão boas quanto as edições? Então, eu vim trazer quais eu li até agora, e é engraçado porque eles são de gêneros bem diferentes, bem aleatórios, para vocês saberem mais ou menos o que acontece aí no mundo da caveirinha. E, na minha opinião, eu não me desapontei até agora, a maioria dos livros que eu li são favoritados. E, além do mais, os livros eles são para todos os gostos, então vai ter um pouco de terror, vai ter um pouco de mistério, vai ter um pouco de romance, então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e vamos lá. Então, eu fiz uma trouxa aqui, tipo uma pilha de livro, eu vou pegar aqui na ordem, não é por ordem de qual eu gostei mais, mas vou pegar pela ordem que estiver mais fácil aqui, tá bom? O primeiro livro que eu vou falar é o livro A Menina Submersa. Ele estava na minha meta de ler esse ano, ele já fazia um tempo que estava na minha estante, tanto que eu comprei ele usado do meu amigo Gabriel, né? Super em bom estado veio e eu gostei muito de estar fazendo a leitura dele. Esse livro ele vai contar a história da Indian Imp, né? Não vou saber pronunciar o nome dela, mas nós conhecemos ela como Imp. A Imp ela é uma garota bem diferente. Ela tem uma história um pouco complicada, até porque ela tem o laudo, ela é diagnosticada com esquizofrenia. Ela perdeu a mãe dela e a avó dela por esquizofrenia, elas acabaram se matando, não lidando bem com a doença, até porque antigamente não havia tanto tratamento sobre isso. E a Índia percebe conforme ela cresce que ela também tem alguns sintomas diferentes, então ela corre atrás de ajuda e ela é diagnosticada, então ela passa por uma terapeuta, ela toma os remédios dela, ela tem todo o cuidado e ela sempre tá ali se observando, né, sempre tentando distinguir os sintomas da doença dela e o que tá piorando, o que tá melhorando e vendo o que funciona com ela. A Imp, ela quer contar pra gente uma história de fantasma, de uma sereia e de um lobo. É muito interessante esse livro porque ela começa contando essa história, só que ela vai dispersando. Eu acho que esse livro ele é muito incrível porque ele é muito 880. Então, às vezes as pessoas gostam, eu já vi pessoas falar muito bem e pessoas falar muito mal desse livro. Principalmente porque logo no início ele diz que esse livro ele não vai ser aquilo que as pessoas esperam, e ele realmente não é isso. Ele não vai ter uma história pausada, certinha, ele vai ser super estranho porque a Imp ela vai contando essa história e essa história a gente vai percebendo que ela tem um grande peso no que tá acontecendo com a Imp, principalmente mentalmente. Ela foi uma coisa que aconteceu e algumas coisas que ela não tem certeza se aconteceram ou não, mas ela tem muito forte essa história nela, então ela começa a contar pra gente e é muito íntimo, então ela vai dispersando porque ela não quer chegar no clímax, né, no centro, no boom da história, e ela vai contando nesses momentos que ela dispersa sobre a vida dela, sobre a namorada dela, sobre onde ela trabalha, os hobbies dela, o que ela tá fazendo, como que tá. E daí a gente vai tendo um pouco da vida dela e um pouco da história dela. E é muito interessante conforme vai chegando o final do livro, que a gente... eu acho que é isso que prende, porque conforme vai chegando o final, que vai acontecendo algumas coisas, principalmente pelas crises que a Imp vai tendo, e eu acho que isso é mais legal ainda porque a conclusão do livro, né, porque ele termina de uma forma mais concluída, até então não é muito aberto, a gente não sabe se realmente aconteceu, o que não aconteceu, o que é da mente da Imp, o que é, digamos, da doença, o que não é da doença, então a gente fica, o que é verdade, o que não é verdade, até onde a Imp tá fantasiando, até onde a Imp tá falando pra gente o que realmente aconteceu.
Então é um livro que vale muito a pena ler, eu gostei demais dele, é uma história bem única, bem singular mesmo, eu acho que eu nunca li nada assim tão parecido quanto A Menina Submersa. Eu li bem devagar até então, eu comecei, parei, depois eu retomei ele de novo. Eu lembro que eu tinha encalhado ele na estante de novo, mesmo ele sendo meta esse ano. Depois eu peguei ele numa maratona e daí foi indo devagarinho, fui dando umas chances pra ele até que fluiu e eu consegui finalmente terminar. Eu acredito que eu dei 4 estrelas para esse livro, não vou ter certeza agora, mas valeu a pena, gente. Mesmo ele não sendo aquilo que a gente espera, ele foi um livro bem único e super diferente de tudo que eu li. E pra quem lê, já tá um tempo aí na vida de leitor, sabe o quanto é difícil achar histórias singulares. E esse é uma delas. O próximo livro que eu li, na verdade não na ordem, até porque aquele foi o mais recente, mas que eu vou falar aqui, é O Último Adeus, da Cynthia Hand. Gente, esse livro, ele é muito lindo, ele é muito triste, ele é pra chorar. Ele foi um livro assim que ele toma o coração. No final eu fiquei bem assim, quase derramando lágrimas com ele mesmo. Só que eu sei que se for uma pessoa mais sensível, chora mesmo. Ele vai contar a história da Alex. A Alex, ela tem o irmão dela e o irmão dela cometeu suicídio. Esse livro ele começa com o diário da Alex, ela tá passando pela terapeuta dela e a terapeuta diz, olha, seria legal você fazer um diário para você começar a se entender, e ela começa a fazer, claro, sem contar para ninguém, até porque ela não quer que as pessoas leiam, que a terapeuta dela leia, né, o que tá passando no coração dela. E ela se sente muito culpada pela morte do irmão, é aquela sensação de, será que eu poderia ter feito alguma coisa pra tá impedindo o que aconteceu? É muito difícil, em alguns momentos, estar lendo esse livro, principalmente pelos sentimentos dela, o quanto ela vai lembrando do irmão, e essa falta que uma pessoa que acaba se suicidando faz à família. É uma sensação muito de perda, é uma sensação de impotência, de culpa, de aquele sentimento de eu poderia ter feito algo diferente, mas eu não fiz. Por que será que ele se foi? Será que a gente proporcionava um ambiente ruim para ele? Por que aconteceu isso? E aqui, conforme a gente vai lendo no diário, ela vai contando as coisas do irmão, ela também vai contando um pouco da vida dela. Então a gente percebe que ela tá no último ano escolar, ela tem todo um futuro aí pela frente, faculdade, ela tem grupo de estudos, ela é extremamente inteligente, ela faz parte do grupo de estudos avançado da escola dela, ela é muito boa em matemática, ela tinha até então um romance aí, um namorado, mas é muito complicado seguir a vida depois do que aconteceu e tudo meio que vira de cabeça pro ar, dá uma boa bagunçada. E aqui, esse livro, ele é um livro de superação, de essa superação do luto, sabe? De ver que você não é culpado. É um livro muito lindo, eu dei 5 estrelas, eu gostei muito mesmo da história, é tão linda quanto a edição. Vale muito a pena, gente, leiam mesmo O Último Adeus. O próximo livro, ele não é meu, mas ele é muito queridinho, foi emprestado pelo meu cunhado Pedro, que é um menino que desenhava monstros. O mais engraçado é que eu dei esse livro pra ele e depois eu acabei emprestando pra tá lendo, eu queria muito ler ele. Ele vai contar a história do Jack. O Jack, ele é um garoto autista e ele tem a família dele, no caso, ele é bem recluso, ele não consegue sair de casa, ele tem muito medo, ele tem algumas manias dele, e assim como toda criança autista, e ele gosta muito, muito de desenhar. É muito interessante porque aqui ele tem um amigo, ele só tem um amigo, e esse amigo dele é tipo... Ele tem um pouco de vergonha de ser visto como Jack, até porque ele não sabe o que as crianças da escola vão pensar ao ver ele com Jack, porque todo mundo acha o Jack muito estranho. O mais interessante nesse livro, quando eu fui ler, é que eu já fui com um bom pré-julgamento, sabe, gente? Porque tem alguns livros que eles romantizam muito o autista, muito mesmo. Eu posso dizer por experiência própria, porque eu tenho um irmão autista em casa, e às vezes nem tudo é tão flores, sabe? É bem complicado ter uma criança especial, uma criança que exige cuidados. No caso, meu irmão, ele é adulto, ele já tem 28 anos, ele é bem maior do que eu, e é um quadro um pouco mais regressivo. E sempre que eu vou ler as coisas em relação ao autismo, eu já vou bem assim com pré-julgamento em relação do livro ser bom ou não. Esse livro, ele me pegou totalmente de surpresa porque ele é muito real. As crises do Jack é muito real. A forma como os pais dele têm que lidar com ele, todo o tormento de sair de casa, de fazer alguma mudança na rotina, das crises, é muito, muito fiel mesmo a essa doença,
toda essa complexidade que a gente vê que os pais passam, porque nós também temos aqui o olhar da mãe e do pai do Jack. A mãe que vê o seu filho dormir, que ama o seu filho, que não entende o motivo, às vezes, dele ter nascido assim, mas que o ama de todo o coração e que, às vezes, não entende porque encostar apenas no filho dela desencadeia uma crise e ele vai pra cima dela. Então é um livro muito real, é um livro muito sensível de estar lendo. E o que eu mais gosto no Menino que Desenhava Monstros é que ele tem fantasia. Então, de uma forma muito fantasiosa em relação exatamente aos monstros, que pode ser de forma metafórica, tanto o Jack, ele vendo esses monstros, ele tendo medo dessa vida fora de casa, que ele vai desenhando e vai também entrando em situações tanto da família e quanto a gente pode ter uma interpretação muito pessoal, que esses monstros que ele vê, esses monstros que afligem as pessoas que estão ao redor dele, ao amigo dele, a tudo que ele está desenhando, ele está escrevendo, e que às vezes as pessoas pensam que é uma mentira porque ele está inventando ou que esses monstros não existem. Você pode interpretar tanto de uma forma que você tá vendo, que o Jack tá vendo esses monstros que ninguém vê, quanto esses monstros serem os monstros de dentro dele, aquilo que ele precisa vencer, aquilo que ele precisa conseguir superar para ele dar o próximo passo, para ele conseguir sair da casa dele, não ter tanto medo, não ter tanta crise. Gente, esse livro, ele é muito lindo, ele é só amor. Eu gostei demais de ter lido ele, foi uma experiência assim fascinante. Eu ainda preciso comprar a minha edição física, porque com certeza esse é um super querido pra mim da Dark Side, que mesmo misturando fantasia e realidade, ele conseguiu ser super fiel. Nossa, demais, gente. Eu sou apaixonada nele também. Leiam que vale muito a pena. O próximo livro aqui é uma indicação que dói um pouco meu coração, gente. É o livro Frankenstein, da Mary Shelley. Aconteceu o seguinte. Eu não comprei esse livro, eu ganhei do meu namorado, que ele tinha comprado. E o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Eu tinha assistido o filme na Netflix da Mary Shelley, né, da biografia da autora. E, gente, é lindo, eu me apaixonei pela Mary Shelley. Eu fiz um post todo especial pra Mary Shelley, linda do meu coração, amo. Ela é perfeita, gente, eu amei, assim, a história dela e pensei, quero ler Frankenstein, ou no caso, ou Prometeu moderno, né? Porque ele tem, no caso, 2 títulos, que foi até então publicado primeiro, enfim. E daí eu fui ler. Gente do céu, eu achei que eu não ia conseguir terminar esse livro, ele foi uma leitura bem lenta pra mim, eu fui lendo aos poucos, ele não funcionou tão bem quanto eu achei que iria funcionar, mas é um livro de todo válido pra estar lendo. Aqui a gente vai conhecer o Dr. Victor Frankenstein, ele cria, no caso, um monstro que é o Frankenstein, e é muito assim demais a história, sabe? Porque ele acaba criando esse monstro, digamos assim, essa criatura. Eu acho que eu prefiro me expressar melhor como criatura. Ele cria essa criatura dele e ele fica horrorizado depois que ele cria ela. Ele é uma idade bem antiga, no caso que ele vive. Ele gosta muito dessas ciências, ele é muito estudado e ele começa a fazer esse projeto de criar essa criatura escondido de todos. E quando ele vê o resultado em uma noite, ele fica horrorizado porque não sai como ele teria esperado. E ele, no mesmo momento, ele rejeita a criatura, ele vai embora, ele não quer, ele acha horripilante, ele não para pra pensar que ele criou um ser com sentimentos. A criatura é muito triste porque eu acabei me apegando muito a ela. Até então, ele já tem esse sentimento de rejeição que acaba virando raiva, ódio pelo seu criador e a gente acaba sentindo mesmo as dores desse monstro, no caso, dessa criatura. Porque ele sofre, ele é tipo você cria ali, soltou no mundo, esse ser não sabe falar a língua, não sabe se expressar, não sabe o que tá acontecendo, não sabe como se comportar, onde ele tá. Quando ele vê as pessoas batem nele, jogam pedra, se assustam, corre. Como que você iria se sentir nessa situação, sabe? E o Victor, eu acho ele extremamente mimado, ele sofre o livro inteiro, as dores dele, porque ele criou esse monstro e porque ele sofre, e só ele sofre no mundo. E eu fico tão estressada, mas tão estressada com esse criador,
porque ele é muito egoísta, ele é muito chato, eu não consigo gostar do Victor. Eu tenho uma empatia muito grande pelo Frankenstein, mas eu não consigo gostar do criador dele. Ele foi muito horrível. Eu entendo que às vezes ele pode ter se assustado com a obra, mas ele não tinha o direito de fazer aquilo. A partir do momento em que ele quis criar algo assim, ele deveria estar preparado pro sim e pro não. Eu sei que às vezes não é a opinião que vocês podem ter do livro, mas eu fiquei com muita raiva do criador e eu tive uma empatia muito grande pela criatura e foi um livro difícil para eu estar lendo porque tem muito esse olhar do Victor e como eu não gostava do Victor, eu não gostava de ler as partes dele, eu gostava de ler apenas as partes da criatura, então foi assim bem difícil, mas eu consegui finalizar, fiz umas boas marcações. A maioria das minhas marcações, se vocês derem uma olhadinha que tem bastante, foi das partes da criatura, porque ela me tocou profundamente. Sim, vale a pena, vale dar uma chance, ver se é seu tipo de história. Comigo não funcionou muito bem, mas não me arrependo de ter lido essa obra da Mary Shelley. E até conversando um pouco com o meu primo Victor, ele é formado em letras pela Unesp de Assis, a gente conversou um pouco aqui sobre a importância da obra, sobre o tempo que ela foi escrita, então assim, já deu uma acalentada no meu coração e eu não desprezo essa obra, tá, gente? É porque ela não funcionou muito bem comigo e talvez todo esse ranço do criador e essa pena da criatura era o propósito da própria escritura, né? Mas tá aqui Frankenstein. Calma que faltam mais 4 livros, e o próximo que eu vou mostrar pra vocês, que até que eu vou indicar, que eu já falei lá no IG, é o livro Exorcismo. Esse livro, gente, ele é de dar frio na barriga. Sabe quando você vai assistir um filme e tá lá baseados em fatos reais e você até gela? Esse livro, ele é baseado em fatos reais e é de gelar a espinha mesmo. Eu li em alguns momentos ele de noite, de madrugada, e, nossa, deu assim um bom medo. Muitos acabam conhecendo o filme O Exorcista, que é da garota Regan, que ela é possuída, né, pelos demônios. Só que muitos não sabem que esse filme, ele é inspirado nesse livro. Esse livro, ele vai contar a história de um garoto, até então que ele foi possuído pelo demônio, só que a diferença é que ele fica meses possuído. Então, muito se é feito, muitas sessões de exorcismo com ele. E os padres que acabam fazendo, eles são da comunidade jesuíta, que é o padre William e o padre Walter, acho que é assim que pronuncia. Eles acabam fazendo as sessões até que o menino ele é liberto dessa possessão. Aqui nós vamos ter um relato bem assim caracterizado, com tudo o que aconteceu com esse garoto, com essa família, desde o início, quando começou a acontecer as coisas sobrenaturais, começou a sumir objetos, começou a aparecer barulhos na casa. Aqui é desde o início mesmo até os momentos em que o menino, a possessão no caso, ela fica mais evidente, que o menino começa a fazer coisas que normalmente não seriam possíveis, sabe? E para melhorar ainda mais em relação à veracidade e ao medo, aqui nessas descrições tem os rituais. No final do livro tem o diário original do padre, as cópias de como foi fazer as sessões, o que acontecia, porque aquilo era uma coisa mais entre ele e o garoto, e conta tudinho aqui no final. As orações em latim, as traduções, o que é falado no decorrer das sessões, que o garoto responde para o padre, que o padre fala para o garoto. E assim, dá um pouquinho de medo ler em latim. Foram coisas assim que eu nem tentei ler em voz alta, porque realmente me deu um bom frio assim na barriga. Mas é um livro muito bom, muito técnico, vale super a pena, gente. Pra quem gosta do terror, eu super indico. A próxima indicação vai ser uma indicação em dose dupla, que são meus livros que eu mais gosto do Ed da Lorraine, tanto Os Demonologistas quanto O Lugar Sombrio. Eu até então comprei recentemente o terceiro livro para eu ter a minha coleção do casal Warren. Aqui no primeiro livro, ele é muito técnico, a gente vai ver vários casos do casal, que eles vão contando como que foi, como eles identificaram, como eles puderam ajudar. Tem alguns casos mais longos, alguns casos mais curtos e algumas menções aqui também que eles fazem. Aqui é um livro super técnico, você não vai encontrar uma leitura fácil, porque eles vão explicar de uma forma bem acadêmica o que seria possessão, fantasmas, poltergeists, demônios. Eu acredito que deve ter resenha aqui no IG, porque eu gostei muito desse livro, eu fiz a indicação dele e valeu super a pena estar lendo.
Por outro lado, eu não gostei tanto assim do segundo livro. Eu espero muito que o terceiro, no caso, ele me surpreenda. Aqui a gente vai ter a história desse casal, porém com enfoque em apenas uma família, em apenas um caso, que aqui nesse momento seria uma família que eles se mudam para uma casa antiga, é bem filmão de terror, sabe? Aqui essa família, ela vai se mudar para uma funerária. Na verdade, essa antiga casa era como se fosse uma funerária. E os mortos passavam por lá para preparação e eram feitas coisas horríveis com esses mortos. Horríveis mesmo, que vai contar aqui. E essa família meio que sem saber e meio... É bem aquela coisa, eu achei muito clichê, bem coisa de filme de terror clássico, sabe? Que quer assustar, quer ter muita coisa e muita coisa de terror e muita coisa horrível, mas que na verdade não fica tão bom, sabe? Eu acho que é por isso que eu não gostei tanto dele. E no caso, essa família muda nessa casa, porque eles não têm muito dinheiro, então é o que eles podem pagar no momento. E claro que um dos filhos, assim, no caso do casal, sempre vai ter uma pessoa mais sensitiva que vai perceber que aquele lugar é bem carregado, aquele lugar não é muito bom. Até que começa a acontecer algumas coisas na casa, eles precisam de ajuda e acabam chamando, assim, de alguma forma ou de outra, esse casal para vir acudi-los e ver o que está acontecendo nessa casa. Então aqui vai estar explicando certinho o caso, vai estar mostrando todas as fases, porém ele não funcionou tão bem comigo, porque eu achei uma coisa meio forçada esse livro. Mas o primeiro vale muito a pena, li o segundo, para quem gosta, talvez só não tenha funcionado comigo, mas o primeiro, por enquanto, ele é o meu preferido, e eu espero que o terceiro seja tão bom quanto esse primeiro aqui. Então eu indico para vocês também mais 2 livros da Caveirinha, que é, aqui no caso, a trilogia, mas eu tô indicando os 2 primeiros que são os lidos até agora, do casal Warren. Então assim, galera, por último, mas antes de ser o menos importante, sim, o mais amado de todos, que eu quis deixar o trunfo final, é Golem o Gênio. Golem o Gênio, gente. Eu não vejo as pessoas falando da riqueza que é esse livro. Eu não vejo indicação, eu não vejo muitas resenhas. Eu sei que ele estourou uma época e eu conheci ele pelo canal da Tamires, do Resenha dos Sonhos, e eu ganhei ele da minha amiga Camila. E esse livro, o meu coração inteirinho tá nele. Ele é o amor inteiro da minha vida. Eu dei 5 estrelas, mas todas as estrelas que ele merece, mais o meu coração, que é o mundo eu te dou. Eu amo esse livro. Eu amo de todo o meu coração. Aqui nós vamos conhecer a história da Chava. A Chava ela é uma golem, ela é uma criatura de barro que ela foi criada por um rabino. E esse rabino ele estava bem envolvido aí com a arte das trevas. E ela foi criada para ser esposa de um judeu. Esse judeu pegou todas as economias dele e acabou pedindo para criar uma esposa perfeita para ele, submissa, uma mulher que respeitasse ele, porque até então ele era meio tímido, achava que não iria conseguir casar. E ele tá querendo ir para Nova York, ele vai se mudar, querendo buscar uma melhor condição de vida. Logo no primeiro capítulo nós veremos isso e acontecer ainda mais coisa, porque esse marido dela, ele leva ela numa caixa enorme, ele só vai abrir e dar vida para ela com as palavras mágicas na hora que eles chegassem em Nova York. Só que ele morre no meio do caminho, ele dá vida para ela durante a viagem porque ele não se aguenta de desespero, de ansiedade, curiosidade, e ele morre. Então a Golem ela já tem esse vínculo cortado, que é muito triste quando ocorre, logo no primeiro capítulo, e ela chega nessa cidade, ela tem que acabar sobrevivendo e se virando ali, e ela acaba achando uma ajuda que é crucial para ela conseguir, ali nos primeiros momentos, estar se passando por uma pessoa normal. Também iremos conhecer o gênio, então nós teremos o ponto de vista dessas 2 criaturas. E o gênio, ele morava no deserto até que ele foi preso, até então numa garrafa, e ele acabou indo parar em Nova York. Por exemplo, ele foi preso numa garrafa que foi passada de mãe para filha, e daí essa filha iria para Nova York, a mãe deu a garrafa para ela como uma lembrança de família, e daí o gênio foi parar lá. E daí o gênio, de alguma forma, aí também não vou revelar tudo, ele é libertado dessa garrafa, ele se vê preso onde ele tá. Ele é uma criatura de fogo e ele tá cercado por água naquela cidade. Ele não consegue sair, ele também não consegue ter os seus poderes, mudar de forma, tem um motivo, vai ser explicado. E até então a gente não entende também como ele foi parar naquela garrafa. Ele também não lembra, mas ele tá ali há muito tempo. E esse livro ele
vai ter um encontro dessas duas criaturas, então a gente vai ter um capítulo de cada, meio que intercalando as situações que vão ocorrendo com os dois. Não tem como não se apaixonar pelas duas criaturas, até que o caminho delas acabam se vinculando. E, gente, o momento em que o caminho desses dois se vinculam é a coisa mais linda do mundo. É perfeito. Além da Golem e do Gênio serem personagens incríveis que a gente acaba se apaixonando por eles, eles são demais. Os coadjuvantes são de tirar o fôlego tanto quanto. Eu amo tudo, eu amo cada personagem dessa história, todos muito bem construídos. A escrita, construídos, deixar bonitinho. A escrita da autora, ela é perfeita, ela é bem rebuscada, tem palavras novas. Dá pra ver que foi um livro revisado várias vezes. Às vezes isso pode atrapalhar um pouco por ter algumas palavras difíceis e as pessoas não conseguirem acompanhar ou ter que pesquisar, mas assim, vale muito a pena porque fornece assim uma escrita muito rica. O enredo desse livro, ele é perfeito, ele vai chegar uns momentos assim que não dá mais pra parar de ler. E de uma forma muito infeliz, eu digo pra vocês, ele não tá sendo mais publicado. Sim, é muito triste, eu não sei por que parou, não sei por que não continuou o sucesso, ainda mais sendo o romance de estreia da autora, ele é muito bem feito, ele é um bom calhamacinho, ele tem um monte de marcações, eu sou... Ai, gente do céu, eu não sei por que ele parou de ser publicado, porque ele é fantástico, as pessoas deveriam ler. Ele é um livro singular, ele é único, eu nunca li uma fantasia como essa, com certeza é a minha fantasia preferida. É volume único, perfeito, melhor ainda, você termina e fica assim com um final. Ai, ele é demais, demais. Pra quem se interessa, pra quem quer comprar, pra quem gostou um pouco dele, eu achei o e-book dele na Amazon e eu achei uma edição dele no site Estante Virtual. Eu vou deixar aqui os links onde eu consegui encontrar ele. Eu acredito que se você quer ter, não se desespere que dá um jeito. Às vezes você vai no sebo, você acha em algum site de livros usados. Eu acredito assim que dá pra ter. E eu achei o e-book também. Ele é perfeito, ele é meu preferido, esse livro é tudo, gente. Ele é demais. Eu acho que vai ser difícil eu ler um livro que supere Golem e o Gênio na minha vida, porque eu amo tudo, 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 tudo. Eu não tenho nem palavras pra falar do livro. Mas é isso, eu vou finalizar com ele, porque realmente ele tem todas as estrelas do mundo pra mim. Gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, dá aquele like, se inscrevam no meu canal, ativa o sininho, que é muito importante para vocês receberem todos os vídeos que eu gravar, né? Para vocês poderem estar assistindo. E é isso. Até o próximo... Oh, não, quase esqueci. Não se esqueçam de me seguir no Twitter, no Instagram e me adicionarem no Scooby. Agora sim, até o próximo vídeo e tchau, tchau!